Coritiba hoje, em São Januário, duelo direto na luta contra o rebaixamento. Mesmo para quem já conhece a força da torcida do Vasco, a expectativa para hoje à noite tá diferente. Estou muito ansioso, já durmo pensando já no ambiente que vai estar, no caldeirão que vai estar. A partida contra o Coritiba marca o retorno do público a São Januário depois de 3 meses de interdição. Vai ser também o primeiro jogo do atacante Rossi aqui no estádio, desde que ele voltou ao clube no mês passado. A gente já imagina que São Januário vai pulsar e a gente está ansioso para ver a torcida de novo aqui no nosso tempo. A identificação do Rossi com o Vasco vem desde a primeira passagem dele, em 2019. Na época, teve até comemoração de gol em que ele vestiu a cabeça da fantasia do mascote do clube. E o atacante já tem ajudado a equipe nesse retorno. Sábado, contra o Fluminense, ele foi titular pela primeira vez e deu 2 assistências. Que jogadaça! Rossi botou na cabeça do Praxedes! Hoje, o Rossi deve começar jogando mais uma vez. O chileno Medel volta de suspensão e deve ser a única alteração em relação ao time do jogo passado. O Coritiba é o lanterna do Brasileirão e uma vitória hoje vai ser fundamental na luta do Vasco para sair da zona de rebaixamento. A torcida esgotou os ingressos no retorno a São Januário. Um jogo de pressão, porém nossa equipe está numa crescente muito boa e a gente espera que seja uma quinta-feira maravilhosa. Amanhã, o muito líder Botafogo vai pegar o Corinthians em São Paulo, precisando voltar a vencer, né? E o Lucas Perry está recuperado. O Lucas Perry está de volta aos treinos. O Vasco que está buscando essa retomada e essa luta contra o rebaixamento, né, Djalma? Sem dúvida alguma. São Januário foi fundamental para o acesso do Vasco à primeira divisão. Se bem que esse ano, na primeira, não vem sendo muito isso, mas sem dúvida alguma o torcedor vascaíno é fundamental jogar dentro de São Januário e numa situação já diferente, né? O Vasco hoje apresenta melhoras, é um time diferente, é um time que vem jogando bem. A diferença é que nós vamos ver um Vasco agora jogando de uma maneira diferente, tomando a iniciativa de jogo, que ele vem jogando mais, se defendendo e jogando muito bem no contra-ataque, né, que hoje é o famoso reativo, né, o time reativo, mas eu acho que estou até com essa expectativa de ver o Vasco propondo o jogo, porque com certeza o Coritiba não vai se expor e vai esperar o Vasco para utilizar da arma que o Vasco ultimamente vem utilizando, que é o contra-ataque e ser reativo. Pois é, a torcida está muito empolgada, né, Léo? E com o Ramon também. O Ramon também está levando... É engraçado, porque a gente pensa, será que vai chegar um estrangeiro com alma? E ele parece que trouxe essa alma de volta para o Vasco. E é legal você ver nos discursos dele pro elenco, né? Sim. A coisa de resgatar a grandeza que o Vasco tem e sempre teve, né? De fazer todo mundo ali entender o tamanho da massa que eles estão representando. E isso é muito legal. E você vê que os jogadores em campo estão buscando isso também. Bom, São Januário foi submetido nas últimas semanas a uma perseguição inexplicável, injustificável, uma coisa, sabe, recheada de preconceito, né? São Januário é um dos palcos mais importantes do futebol brasileiro, sul-americano, sabe? Casa de grandes jogos, casa da seleção brasileira, casa de finais, de espetáculos. E assim, pro adversário, cara, é difícil jogar lá, né? E com a torcida do Vasco lá pressionando, motivada, empenhada como tá. É um aliado, né? E é um aliado que você não pode tirar do Vasco da Gama. De maneira nenhuma. Uma coisa é você penalizar a penalização esportiva pela invasão, pelo ato violento. Isso é outra parada. Isso foi justo. Mas acabou. Falar que o Vasco não tem o direito de jogar na sua casa por causa de onde ela está situada era uma coisa vergonhosa e que bom que isso passou. E vamos ver, o Vasco da parte de baixo é o time claramente que mais melhorou em termos de desempenho. Sim. Né? E tem muito a ver, sim, com o trabalho do seu técnico, também contratação, né? Poxa, o Verratti chegou e era o goleador que o time precisava e como foi rápido o encaixe, né? Como ele se adaptou bem ao time e aos companheiros. Então vai ser um espetáculo, vai ser muito legal de ver, até porque o Coxa precisa muito desses pontos também, né? Pois é, tem o Coxa precisando também e tem uma sequência, Djalma, eu queria que você falasse se é um momento mesmo de esperança do torcedor e se o torcedor está certo em ficar animado, porque a sequência primeiro é o Coritiba agora, depois tem o América e depois o Santos, ou seja, todos os times ali que estão na mesma luta, né? Ou seja, aquele jogo de 6 pontos 3 vezes.
Não, eu acho que esses 3 jogos eles são fundamentais para o Vasco, porque são confrontos diretos, né? E com essas, lembrando sempre que o Vasco tem 2 jogos a menos. Então, assim, ganhando esses 3 confrontos, o Vasco já pode sair da zona de rebaixamento. Agora, a tarefa não é fácil, não. Tudo passa por esse primeiro jogo, tem que ir passo a passo, porque às vezes quando você está tendo aquela melhora e tem um baque dentro de casa, vem aquele desânimo de novo. Então esse jogo de São Januário é fundamental, principalmente para que o Vasco, pensando no futuro, em escapar desse rebaixamento, São Januário volte a ficar aquele caldeirão que foi na Série B, né? Tava do lado de fora, imagina agora do lado de dentro. Ô, Djalma, você pensa como o Léo também, assim, da parte de baixo da tabela, olhando para esses times que estão na luta contra o rebaixamento, ou que estão perto ali da zona de rebaixamento também. O Vasco é o time que mais melhorou ou que dá mais esperança ao seu torcedor? Não, sem dúvida alguma, porque assim, o Vasco, a gente desde o início do ano vinha falando, o Vasco precisa de contratação, precisa, e eles não fizeram, deixaram o Campeonato Carioca, não fizeram. E quando fizeram foi tarde, né? O Vasco já numa situação complicada, mas foram jogadores muito bem contratados que estão agregando. O Vasco tinha uma juventude muito boa ali, que eu tinha até medo dessa juventude se perder nesse momento ruim, mas eu acho que com esses jogadores de mais qualidade, a chegada do Ramon Dias é muito legal, quando você vê um treinador abraçando o clube, sabendo da história, você vê que ele está ali entregue de verdade em salvar, né, um time tão grande como o Vasco do rebaixamento, e um cara que tem história no futebol, um cara de conquistas, ele está ali, realmente, você vê um bom horizonte, um bom ambiente no Vasco. E isso tudo passa, obviamente, principalmente pelos jogadores que chegaram e mudaram essa cara desse time. Ô, Léo, essa sequência é aquela sequência que o torcedor olha e fala assim, se formos bem nesses 3 próximos jogos, aí embala de vez? Esses jogos fazem muita diferença lá na frente, né? Porque você não só tira os pontos do rival, mas você muitas vezes moralmente dá um baque no rival, porque perder esses jogos te derruba muito, né? Porque não é só a questão matemática, né? A questão moral também na tabela. E você vê, por exemplo, o América, né? O América não era um confronto direto com o Bragantino ontem, mas o América teve a chance de salvar um ponto no final no pênalti e perdeu. Então já é um time que vem pesado para a próxima rodada, né? Vem pressionado, então você carrega muito o resultado de uma rodada para outra. Então o importante é não perder o embalo. Você consegue aqui somar pontos em cada um desses jogos, fica grandão aí para uma reta final, né? E o Vasco vem num bom embalo, né? Que ele praticamente nos últimos, com o Ramon Dias, perdeu para o Palmeiras num jogo em que jogou bem. Sim. E para o Palmeiras, dentro do Allianz. Então, assim, mantendo esse nível, acho que o Vasco tem chance, sim, dentro da dificuldade, né, dos times que estão abaixo, eu vejo o Vasco com maior possibilidade de conseguir escapar, né, desse descenso. Muito bem, olha, Fãs de Esportes, ainda falando da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, amanhã mais 2 jogos, tem o Grêmio jogando contra o Palmeiras, tem também Atlético Paranaense contra o Inter. A gente vai falar sobre essas 2 partidas. O Vasco só perdeu 2 pontos jogando 2 partidas contra o Fluminense pelo Brasileirão. E já deixa aqui abaixo a sua inscrição no canal, deixe também a sua curtida e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. O jogo de turno e retorno entre Vasco e Fluminense movimentou ambas as rodadas. O Vasco conseguiu jogar nestes 2 compromissos. O Vasco conseguiu somar nestes 2 compromissos cerca de 4 pontos, uma porcentagem bacana se tratando de clássicos, já que o Vasco teve a principal objetivo também de estar conseguindo pontuar contra um rival que está lá em cima na tabela, buscando posições mais altas, e o Vasco ainda se encontrando um pouco abaixo na tabela. O empate no primeiro turno e agora no segundo turno uma vitória bem convincente por parte do Vasco, mesmo tendo menos posse de bola, mas aí cabe o registro. O Vasco só esteve perdendo 2 pontos contra um rival que está na Libertadores neste momento. Na minha concepção, isso é algo bem positivo de estar se observando. O Vasco, mesmo com todas as suas limitações, conseguiu estar somando essa quantidade de pontos contra um rival bem importante. Você, torcedor Cruz Maltino, deixa aqui abaixo o seu comentário, se inscreva e deixe sua curtida.